Então, vamos lá. Cara, tu teve um ensino muito bom. Sim, amigo. Mano, Tenho do que pô. reclamar, não. Porque eu Eu não tive fiz. tão boa assim, não. Eu fiz ETEC daqui e aí eu, no meio, já falei, quero fazer técnico. Vou fazer técnico em quê? Técnico em química, porque ele garante CRQ. Então, tudo certo. Fui fazer o técnico. Depois eu te conto um pouquinho mais dessa Ah, tu fez trajetória. técnico em Eu química? fiz técnico em química, fiz iniciação científica. Caralho. É uma trajetória louca. Eu fiz. Eu fui político. Fui do game. Muito O bom. que me ensinou a fazer. A xingar o governo. Mentira. Não. Amo. Mas vamos lá. Me ensinou a fazer relatórios. Ah, eu também tive que aprender a fazer relatório por causa do técnico. Nossa, era cada relatório. Cara, na minha casa tá tremendo. Nossa, amigo, você tá com tanto frio assim? Não, minha casa tá tremendo. Ah, é o cara da marreta. Ele vai entrar aí. É o terremoto, cara. Mano, sério, tá tremendo. Bom, então vamos começar e a gente vai falar É, um pouquinho é sobre lógico. fenômeno, tudo bem? O que é um fenômeno? Fenômeno Beleza. é tudo que ocorre no universo. Então, lá antigamente, o pessoal que, os filósofos da Pisces, começou a observar algumas coisas e aquilo tudo era fenômeno também. Por exemplo, eles falavam que a água nunca estava no mesmo lugar, que eu, na verdade, não lembro quem fala isso, para você ver o quão bom de humanas eu sou. Mas tudo certo. A água nunca é a mesma. Você nunca entra no mesmo rio duas vezes, porque ela sempre escorre. Isso é um fenômeno, entendeu? Fenômeno de transporte. Eu tenho vários outros tipos de fenômenos, tudo bem? Mas eu tenho fenômenos físicos, tá? Que ele não vai destruir a identidade da matéria, tá? Ele também não vai formar novas substâncias. Ou seja, eu tenho o transporte, eu tenho o gelo que derrete, tá? Água que vira vapor, tudo bem? E é isso. Quando eu não mudo a identidade da matéria, quando eu não mudo o que a matéria é, então eu não mudo o elemento da matéria, vamos colocar assim mais ou menos, só para dar para entender, eu tenho um fenômeno físico, tá? Um exemplo de fenômeno físico são as mudanças de estado físico, como a sublimação. O que é a sublimação? Passagem do sólido para o gasoso da naftalina, tudo bem? E o derretimento das genileiras, como eu tinha dito. E eu tenho os fenômenos químicos. O que é o fenômeno químico? É, a, é um fenômeno onde eu vou formar novas substâncias. E essas substâncias vão ter identidades diferentes da matéria inicial, tudo bem? Por exemplo, eu tenho água mais dióxido de carbono. Tá? Eu vou ver se eu consigo desenhar isso aqui, mas isso vai ser meio difícil com o mouse. Tá? Então eu tenho água mais dióxido de carbono. O que acontece? Eu tenho duas matérias. Essa aqui é a minha identidade da matéria. Eu tenho água e dióxido de carbono. Só que quando eu junto os dois, eu vou ter uma reação e eu vou formar o quê? Ácido carbônico. Tudo bem? O que acontece aqui? Eu mudo as propriedades. Eu vou mudar de simples. Isso aqui é neutro, isso aqui é levemente. Pode ser ácido, não, levemente ácido, porque ele vai formar um ácido. Tudo bem? E aí eu vou mudar as características para algo ácido. Fraco é um ácido fraco, mas é ácido, tudo bem? Bom, e a gente tem que lembrar sempre que o químico sempre vai ter uma equação de reação, tudo bem? Como essa aqui, tudo bem? A seta indica o produto, tudo bem? Ou se ela estiver para o outro lado, que ela faz os dois caminhos, tudo bem? Bom, então todo o processo químico ele vai liberar luz, tá? Ou gás, ou vai formar um precipitado. Porém, esse precipitado, ele tem vários tipos de coisa. Porque assim, por exemplo, eu tenho água e cloreto de sódio. Que vai acontecer? Na verdade, isso. A cloreto de sódio. Se eu coloco muito cloreto de sódio, o que vai acontecer? Vai formar corpos de fundo. Aquilo lá também é um precipitado. Mas é um precipitado que não vai mudar a identidade das coisas. Então vai ser um precipitado físico, tá bom? Mas aqui eu tenho, por exemplo, algumas reações com prata, por exemplo, que é muito utilizada na química analítica, que eles vão, por exemplo, decantar em nitrato de prata, que a gente chama ele, se não me engano, a chuva de ouro, tudo bem? E por aí vai. Que ele é amarelo, tá? É mó bonitinho de ver. Bom, exemplos desses fenômenos químicos
É o zinabre, que é o quê? A oxidação do... E aí, João? O zinabre é a oxidação... Se a ferrugem é a oxidação do ferro, o zinabre é a oxidação do Ácido? cobre. Ah, que legal. Eu não sabia. É uma coisa, o pessoal chuta zinco. E é zinco, mas é cobre. Tudo bem? Nosso famoso cu. E é combustão. Ah, é um elemento, então. Se Entendi. é a oxidação do elemento. A gente vai ver a definição do que é elemento, que é substância, e o que é átomo daqui a pouco. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. O que é isso? Bom, a gente tem as propriedades da matéria gerais e as específicas. Quais são as propriedades da matéria gerais? É tudo aquilo Amigo, que... repete essa última parte porque cortou. Qual? Propriedades da matéria ou essa aqui? É, Essa? quando você começou, cortou um pouco. Não, depois. Tá. Então, propriedades da matéria, tá? Eu tenho dois tipos de propriedades da matéria. Eu tenho as gerais e as específicas. Tudo bem? As gerais são as propriedades que são gerais. Toda substância, todo elemento vai ter as mesmas propriedades. Tudo bem? E eu vou ter as mesmas propriedades assim. Elas variam, mas eu tenho essa propriedade. Tudo bem? E eu tenho as específicas, que eu consigo diferenciar um grupo do outro. Tudo bem? Uma classe material ou um material só. Por exemplo, todo material tem massa. Por exemplo, a minha caneta aqui ela é formada de plástico. Esse plástico tem massa. Tudo bem? A minha mesa ela tem massa. E os dois têm volume, porque tudo ocupa lugar no espaço. Tudo bem? Tudo que tem massa ocupa um lugar no espaço. Tá bom? E ele tem extensão, tá? Que é o tamanho. Que é o que eu disse. Também entra aqui em volume um pouco. Tá? E a impenetrabilidade. Tem aquela lei que eles falam que dois corpos não podem habitar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Entendeu? No mesmo local. Então eu não consigo penetrar uma coisa na outra. Tudo bem? Bom, e as específicas, que elas vão caracterizar a classe ou material, que são as organolépticas, por exemplo, que vai ser, por exemplo, cor, sabor, odor, tá? Por exemplo, enxofre. A gente sabe que é enxofre por quê? Porque eu tenho um odor muito característico, tá? Que é aquele odor de ovo podre, tá? Que lá tem o odor de enxofre, por exemplo. Algumas químicas, propriedade específica química, tá? Então, grau de combustão, grau de oxidação, que é o quanto ele pode entrar em combustão, quanto ele pode entrar em oxidação, tá? As físicas, que é sobre a densidade. O corpo humano pode entrar em combustão espontânea, não pode? Sim, Desculpa tudo depende. interromper. Não, sim. Tudo depende da temperatura e pressão. Mas, por exemplo, não tem uma doença que fala que um pessoal começa a pegar fogo do nada? Aí eu já não sei, João, mas eu pesquiso e te falo. Mas eu não sei de uma doença certinho. É, eu vi uma vez no Você Sabia. Você sabia. Saudades de Cristo. Bom, então, voltando Faz aqui, tempo que eu vi. eu não assisto também faz muito tempo. Eu tenho que dar uma olhada. Mas eu vou dar uma olhada e falo se eu acho algum artigo Tá, sobre, tá? É, bom, então... beleza. Oi? Desculpa. Falei, beleza. Ah, tá. Então, as físicas, que vai ser a densidade, que a gente vai ver daqui a pouco. A solubilidade, então, o quanto eu consigo dissolver esse soluto num solvente. Tudo bem? Então, por exemplo, o meu chocolate em pó. O quanto eu consigo dissolver o meu chocolate em pó no leite. Tudo bem? O ponto de fusão, o de ebulição, o meu ponto de fusão. Tudo bem? E a condutividade elétrica e dureza. Por exemplo, a dureza... O que é a dureza? Sabe quando a gente vai escrever em lousa e a gente tem um giz e a lousa, certo? Com lousa de giz, eu tô falando. E aí a gente vai riscar a lousa. Mas não é o giz que risca a lousa, é a lousa que risca o giz. Por quê? Porque a lousa é mais dura que o giz, tá? Por isso que o giz deixa parte dele na lousa, porque a lousa é mais dura que o giz. E aí o giz deixa as suas partículas lá na lousa. Tudo bem? Tudo certo daqui? Tudo certo. Beleza. Então vamos falar um pouquinho sobre estados físicos da matéria. A gente tem 3 estados fundamentais da matéria, tá bom? Que é o sólido, líquido e gasoso, tudo bem? Bom, o que isso significa pra gente? O sólido
eu vou ter uma forma fixa, um volume fixo e um alto grau de organização. Como assim? Se eu colocar, por exemplo, uma pedra de gelo dentro de um copo de 200 ml, ele vai ser uma pedra de gelo que vai ocupar, sei lá, uma pedra de gelo com 5 ml, tudo bem? Vamos colocar assim. Com 20 ml, porque 200 aí eu vou fazer com 20. É uma pedra, dentro de um copo de 200 ml, ele vai ter 20 ml. Dentro de um copo de 100 ml, vai ter 20 ml, a mesma coisa, tudo bem? Então, ele vai ter um volume fixo. E também vai ter uma forma fixa, tudo bem? Enquanto ele é sólido, ele vai ter uma forma fixa, tá? Então, o gelo, enquanto ele é sólido, ele, por exemplo, quando você coloca na forminha de gelo, ele vai ficar quadrado, tá bom? E ele vai ter um alto grau de organização. A gente pode ver aqui que ele vira um cubinho ou um cristal, tudo bem, normalmente também. Tá? E é muito bonito, tem reação, tem coisa de cristalização, por exemplo, de soluções, como solução de sulfato de cobre. Aí ficam os cristalzinhos azuis, muito bonitinho. Eu fiz no técnico, é bem legal, é bem fácil de fazer, na verdade. Tá? O estado líquido. E o que muda do estado líquido para o estado sólido? Eu já tenho um pouco mais de energia. Se eu tenho um pouco mais de energia, eu tenho um grau de agitação das moléculas um pouco maior. E aí no líquido, vamos pensar. Se eu coloco 100 ml de água dentro de um copo de 200, ele vai ter 100 ml. Então, e se eu colocar esses 100 ml em uma jarra de 1 litro, vai ter 100 ml. Então a gente sabe que é a mesma coisa, o volume é fixo. Só que o que acontece? O líquido, ele tende a ter uma forma variável. Se eu colocar, por exemplo, ele num pote quadrado, ele vai ter a forma quadrada. Tá? Se eu colocar ele num pote, sei lá, redondo, vai ter uma forma redonda. Tudo bem? Então ele se adequa ao recipiente. Tanto que tem uma questão da USP, que é maravilhosa, que ele coloca os gatos dentro de vidro, sabe? Tipo, um vidro quadrado, um vidro retangular e tal. E aí eles falam no que esses gatos se assemelham aos líquidos. Aí eles falam que a forma dele a forma dele é variável, tudo bem? É só isso. Então aqui eu tenho uma energia maior, porque eu tenho uma energia maior, elas começam a se bater. Só que o espaço entre as moléculas não tá tão grande, então elas se batem. Só que se eu se bater, tipo, quanto mais eu me bato, mais energia eu vou ter para pular. Só que eu não tenho muito espaço, tudo bem? Não tenho tanta energia. E aí acontece, ele fica ainda mais ou menos grudadinho. Por isso que ele é líquido, tudo bem? Por isso que ele também tem aquela mobilidade, tá? E ele vai ter um médio grau de organização, tudo bem? E ele vai apresentar a tensão superficial. Quando a gente vai ver essa tensão superficial? Quando a gente cai de barriga lá na piscina, tá? Que é por isso que dói, que as moléculas elas formam como se fosse uma barreira em cima do líquido, tá? Por causa da coesão intermolecular. Tudo bem? E o nosso estado gasoso, onde as moléculas elas vão estar mais livres e conforme o volume, eu vou variando o volume, por exemplo, se eu coloco 5 litros de gás em sei lá, um galão de 20, eu vou ter quanto de gás? 20 litros de gás. Se eu colocar esses mesmos 20 litros de gás em 100 litros, um galão de, sei lá, 100 litros, o que vai acontecer? Vai ter 100 litros de gás, porque ele é expansivo, tudo bem? E aí eu tenho esse maior espaço entre as moléculas. E elas vão começar a ter choques, vão ter coesões efetivas, mais coesões efetivas. Então a gente sabe que a forma dela é variável, porque eu coloquei gás dentro de uma forma quadrada e coloquei esse mesmo gás numa forma triangular, ele vai formar esse bagulho. Ele vai formar a forma triangular, vai formar a forma quadrada e por aí vai, tudo bem? E o volume dele também é variável, ele consegue se expandir, tá bom? E ele vai ter um baixo grau de organização, porque ele fica se batendo, tudo bem? Bom, então, o que os estados físicos da matéria falam pra gente? Que do sólido para o gasoso ocorre um aumento do grau de agitação das moléculas, tá bom? E nessa aula eu também quero falar um pouquinho sobre algumas hidrarias de laboratório, tá? Porque às vezes cai, vocês não têm nem ideia do que tá falando, então eu quero falar um pouquinho do nome delas, tá? Esses daqui são os Erlenmeyers, tá bom? Eles são principalmente para a gente fazer tinturas e titulação, principalmente titulação, tá? E algumas soluções quando a gente precisar, tudo bem? Mas é difícil também. Beleza?
E aí a gente tem o grau de entropia. O que é o grau de entropia? O grau de desorganização. Então eu tenho o gasoso mais desorganizado, porque o gasoso é mais desorganizado que o líquido, que é mais desorganizado que o sólido. Tudo bem? Bom, e aí a gente Tudo? tem outros estados, que é o plasma, tá? Que o plasma vai ser em altíssima temperatura, tipo, altíssima mesmo, tipo 30 mil graus Celsius, coisas assim, tá? É altíssimas temperaturas mesmo. E o condensador de Bose-Einstein e o do concentrador fermiônico. Mas isso aqui é sintético, tá? São criados no laboratório por causa de temperatura e pressão, tá? Aumento e diminuição de temperatura, aumento e diminuição de pressão. O plasma. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. O plasma. Sabe aquela bolinha que. Tipo assim, tem uma. Meio que um. Dentro de um recipiente tem meio que tipo, uma bola de plasma que solta raiozinhos. Sim, mas no caso Já ali viu não. isso? Sim, sim. Na verdade é um Ali experimento de tipo assim, física. são os nêutrons tentando encontrar alguma coisa, não é? Sim, sim. Na verdade são os prótons tentando encontrar os elétrons, se não me engano. E aí eles geram choques. É dessa bola que você tá Elétrons. falando, né? Então, porque, tipo assim, pelo que eu li, tipo assim, são os elétrons, eles soltam muitos elétrons Uhum. e eles se encontram em qualquer unidade sólida que tem ali, eles vão de choque. Sim. E é um experimento de física esse até. Eu esqueci o nome. Lembro que a gente teve que fazer em uma das aulas lá. Mas é um experimento de física isso. Muito legal, inclusive. E aí, essa bola de plasma, na verdade, o que tem nela? O plasma é só tipo o nome, mas é, o plasma vai ser o que tá dentro dela, mais ou menos assim. Eu não lembro se ela tem plasma dentro, eu não sei. Mas assim, se a gente fosse considerar, tem que pesquisar um pouco mais sobre o que eu não lembro. É, o plasma, ele vai ser um grau onde as minhas moléculas estão extremamente espalhadas, extremamente desorganizadas. Por quê? Eu tenho uma maior energia, tá? Energia cinética entre as moléculas. Então elas vão começar a se bater e conforme elas vão se batendo mais, elas vão ter mais energia. Então, eu tenho muita desorganização e eu tenho muita energia. Esse é o plasma, tudo bem? E por isso que Entendi. ela vai gerar esses choques, se for coisar também. Tá bom? Mas eu tenho que dar uma pesquisada. Bom, é isso. A gente precisa, quando a gente fala sobre estado físico da matéria, a gente precisa de falar sobre a água. Porque a água, ela vai ter ela é anômala, né? Ela é estranha, ela é diferente. Tá diferente isso aqui. E ela. Por quê? Quando eu tô líquido, quando eu aumento a temperatura, ela vai ficando gasoso. Só que, por exemplo, quando eu vou ficando. Quanto mais eu baixo essa temperatura. Quer dizer, desculpa. Quanto mais eu aumento a temperatura, normalmente eu diminuo a densidade. Tudo bem? Normalmente eu diminuo a densidade. Só que na água. Pera, aumenta a densidade, desculpa. Então, quando mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento a densidade. Tudo bem? Porque eu vou ter. Pera, agora eu tô tudo confuso. Tá. O gelo, ele vai ser uma das poucas formas que acontece. Ele vai boiar na água, porque ele tem menor densidade que o seu líquido. Tudo bem? Normalmente o gelo tem mais densidade. O sólido tem mais densidade do que o seu líquido. Tudo bem? Até aqui? Sim, sim, eu mutei aqui porque tá fazendo muito barulho aqui. Não, sim, mas deu Acabou pra entender porque incomodando. foi meio confuso. Você quer que eu explique de novo? Não, eu tô entendendo. Até agora tá de boa. Tudo certo, então. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança de estados físicos, tá? Já deu toque porque esse título não tá no meio e eu não tinha visto. Bom, vamos lá. Então, quando eu passo do sólido pro líquido, eu tenho a fusão. Fusão. Então, quando eu passo do estado sólido para o líquido, eu tenho a fusão. Quando eu tenho do líquido para o gasoso, eu tenho a vaporização. Porém, eu posso ter outros nomes para essa vaporização. Por exemplo, se ela for lenta, eu vou chamar ela de evaporação. Tudo bem? Então, a minha temperatura ela é menor que a minha temperatura de ebulição. E por isso, enquanto ela vai começar, vai estar naquele grau, que a gente sabe que tem uma temperatura máxima, que é a minha temperatura de viragem. Então, é onde a temperatura de ebulição é quando eu tenho começa a ter mais gás do que coisa, tudo bem? E aí
Quando a minha temperatura ela é menor que isso, mas eu começo a formar esse gás, eu vou chamar de evaporação. Agora, quando for ebulição, a temperatura é muito mais alta, então é muito mais rápido, tudo bem? E a calefação, que é quando é instantânea. Sabe quando a panela está quente, você joga água, e aí na hora a água já vira gás? Então ela passa pelo estado líquido, mas ela já vira gás, assim? Então é muito rápido. Eu ia falar isso agora, tipo a frigideira, né? Que a gente vai usar. Exatamente. Que é a calefação. E ela sempre é forçada, tudo bem? Bom, continuando. Tudo. Aqui, na liquefação, é a passagem do gasoso para o líquido, tá? Mas ela vai ser chamada de liquefação quando eu aumentar a pressão, tudo bem? Quando eu aumentar a pressão, eu chamo de liquefação. Por exemplo, já ouviu falar que o GLP é o gás liquefeito de petróleo? Que é o nosso gás de cozinha, é o GLP, tá? Por que ele é liquefeito? Desculpa, amigo, cortou aqui, né? O nosso gás de cozinha ele chama de GLP. É o gás liquefeito de Ah, tá. petróleo. Tudo bem? E aí, o que significa isso? Significa que dentro daquele do botijão de gás, eu tenho uma grande pressão para que esse gás vire líquido, tá? E aí quando eu abro, eu expando, ele vira gás de novo, tudo bem? Porque eu diminuo a pressão. E essa passagem de coisa transforma ele em gasoso de novo, tá? E a condensação, que é a minha passagem pro gasoso, do gasoso para o líquido, perdendo a temperatura. Tudo bem? Que é o que mais a gente vai chamar aqui dentro do coisa. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre destilação, a gente tem um processo de destilação para fazer num processo de condensação dentro do processo de destilação. Tudo bem? Opa, desculpa. A passagem do líquido para o sólido é chamada de solidificação. Então, a gente solidifica um líquido. Tudo bem? A sublimação do sólido diretamente para o gasoso. Onde acontece isso aqui? Naftalina. Tudo bem? Deixa a naftalina lá um tempo, aí ela vai o quê? Desaparecer. Aí de repente, quando você vai diminuir a temperatura, o que acontece? Você tem as pedrinhas lá de novo. Por quê? Vai ter uma resublimação. As pedrinhas não, né? Porque ela não vai formar assim, mas ela vai... você vai ter a naftalina ali sólida de novo. Tudo bem? Bom, agora a gente precisa falar um pouquinho sobre os diagramas de fases. Tudo bem? Bom, o que é diagrama de fase? É um bagulho que vai mostrar pra mim, tá? Que onde estão as minhas mudanças, é um gráfico que mostra as minhas mudanças pela temperatura, no caso aqui, e pela minha pressão, tá? E aí eu tenho dois pontos que a gente precisa de prestar muita atenção, que é o ponto triplo e o ponto crítico, tá? O ponto triplo é onde os três estados da matéria fundamentais, tá? Eles vão coexistir. Então, aqui, por exemplo, se eu chego que é uma determinada pressão, a gente sabe que é uma pressão específica, uma temperatura específica. Quando eu coloco, submeto a esses fenômenos, fenômenos não, mas essas características, né? Quando eu submeto essa pressão específica, essa temperatura específica, eu tenho os três coexistindo. Eu tenho o sólido, o líquido e o gasoso. Tudo bem? E o ponto crítico, que a partir daqui eu já não consigo mais diferenciar o que é sólido, o que é vapor, o que é líquido, tá? E aqui o pessoal fala que aqui começa o plasma, tudo bem? Depois do ponto crítico, tá? Então o que acontece? Eu tenho primeiro sólido, porque eu tenho uma pressão grande, tá? E uma temperatura pequena. Aí eu tenho lá a curva de fusão solidificação, ela vai transformar do sólido pro líquido. Só que ao contrário também é válido, então do líquido pro sólido, tá? Então aqui sempre, nessa parte aqui da área vai ficar sempre o sólido, aqui sempre o líquido e aqui sempre o vapor, tudo bem? E aqui, como eu disse, do líquido pro vapor vai ser a minha vaporização, no caso evaporação ou ebulição, tá? Ou calefação. E condensação, tudo bem? No caso, que seria a volta, tá? Vapor para o líquido, tá? E a curva de sublimação, que eu transformo tanto o sólido para o vapor ou ressublimação do vapor para o sólido, tá bom? Então, sempre que você precisar de analisar, você analisa o ponto triplo, ponto crítico, sabendo que para cima, nessa área aqui, você vai precisar meio que decorar, tá? Que é o líquido. Só que aqui a gente sabe que uma baixa pressão, que eu começo, para uma alta, tudo bem? Então o vapor vai até as mais altas pressões, assim como a temperatura,
Tudo bem? E deixa eu te perguntar, tipo, nesse ponto triplo, Hum, quando estão os três juntos, como que é essa. eles Como que coexistem. fica isso? Eles coexistem. Existe, por exemplo, se eu chegar no ponto triplo da água, eu tenho gelo, eu tenho água e eu tenho vapor de água. No mesmo, Como que isso no mesmo acontece? sistema. Por causa da temperatura e pressão específico. Só por causa disso. Isso acontece Não, eu sei, mas tipo assim, se é sólido, a gente pode tocar, né? em teoria, E mas aí líquido você. também. Sim, sim. Mas se ele tá dentro Ah, eu de um recebi no sistema Zap que fechado. isso é mentira. Não Hã? sei não. Não, é real, já fizeram em Recebi. laboratório. Tenho pra mim que é tudo mentira. Tem experimento no YouTube, depois você dá uma olhada. É muito Tô legal. brincando. Não, sim, mas dá uma olhada depois, é muito Não, legal. então, é muito curioso, porque, tipo assim, caralho, como que os três coexistem em algum ponto, sabe? Exatamente. É extremamente. é, A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei tipo, ué. É tipo a primeira vez que eu ouvi que o vidro é líquido. Eu fiquei, ué, Ah, o sabia vidro, dessa? ele só seca, né? Ele é um líquido. Porque É, eu já conforme vai vi um, passando produção. os anos, Quando ele eu tava some. no, quando eu tava no ensino fundamental, a gente foi visitar um negócio. Nossa, que massa. Eu acho que tu foi da Paulistinha. É, porque eles fazem as garrafas, né? Uhum. E eles esquentam o vidro pra fazer as garrafas. Já viu que molda as garrafas a partir do vidro. Sim, dentro do laboratório a gente tem, tipo, antigamente tinha mais, hoje em dia você pode comprar tudo, mas dentro do laboratório você tem a opção de fazer, por exemplo, algumas conexões que você precisa. A única coisa que eu usei até hoje para fechar vidro foi capilar mesmo para utilizar em diversos aparelhos aí. Mas foi capilar mais que eu fechei com fogo, mas existem, tipo, você dobra o vidro fazendo tubo U ou coisas assim. Era assim que o pessoal fazia, é muito legal. Bom, então toda substância ela vai ter a sua forma ou equação, tudo bem? Então, eu tenho dois tipos de substância. Substância pura, tá? Que eu tenho uma composição fixa, as propriedades definidas, e eu tenho uma fórmula para essa coisa. Por exemplo, eu tenho, tá? Por exemplo, dióxido de carbono, eu tenho gás de hidrogênio, tá? Eu tenho fixo. É fixo as minhas propriedades, é fixo a, a a minha composição é fixa, por exemplo, de hidrogênio, do gás de hidrogênio é H2, então eu tenho dois átomos de hidrogênio, tudo bem? Então é fixo, tá? E eu tenho, nisso, eu posso separar em simples e composta. Então a substância pura simples é aquela que vai ter apenas um elemento, tudo bem? Um tipo de elemento, tá? Por exemplo, O2, N2 e o neônio, tá? Agora, nesse ponto, a gente precisa falar de uma coisa importante, que a gente precisa diferenciar átomo de substância e elemento. Por exemplo, quantos elementos eu tenho aqui? João? Aqui eu tenho Amigo, cortou aqui. Desculpa. Você quer que eu repita? Da É, onde? repete só a última parte. Tá? A substância eu tenho a substância pura, simples, e substância pura composta. A simples ela é Ah, tá, formada é. só de um elemento, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho quantos Aham, elementos? Um. Aqui, um. E aqui, um. Tudo bem? Só que o que acontece? certo. Eu tenho quantos átomos aqui? Um. Dois. Átomos eu tenho dois, tá? Ah, achei que você tava falando circulado em vermelho. Não, é desse aqui, ó. Eu tenho dois átomos. É que eu Aqui não eu tô tenho. vendo. É que essa bolinha aí, tipo, às vezes eu não vejo ela. Ah, é. É complicado esse bagulho. Deixa eu tentar trocar pra Não, cá. mas não, tudo bem, assim. Tudo bem, não precisa. Ah, aumentou pra cá. Não, de boa, agora é da hora. Mas falei assim, por exemplo, o número ali embaixo eu sei que significa o número de átomos. Isso. É que eu achei que era o terceiro. Não, beleza. E aí eu tenho, por exemplo, dois átomos, um elemento, tá? E eu tenho quantas substâncias aqui? Uma. No caso dessa primeira aqui, eu tenho uma substância e uma substância. Se eu fosse contar o número de átomos aqui, eu tenho 2, 4, 5, se eu fosse considerar tudo, tá? E aí eu tenho quantas Uhum. substâncias? Três substâncias. Quantos elementos? Três elementos. Tudo bem?
Tem que diferenciar isso aí. Uhum. Porque tem pegadinha de vestibular com isso aí. Só com isso aí. Tem questão que você consegue resolver. Opa. Volta. E eu tenho a substância pura composta, tá? Que ela vai ser mais de um elemento. Por exemplo, o dióxido de carbono, a amônia e o metano. Tudo bem? A gente vai aprender a fazer a nomenclatura de tudo Entendi. isso aí. Tá? E ele vai ter mais de um elemento. Bom, e as misturas? A mistura, ela não vai ter uma fórmula definida. Porém, ela vai ter uma equação. Que é a equação de reação. Tudo bem? Que é aquilo que eu falei. E essa mistura, ela pode ser homogênea. Eu falo assim, equação de reação, mas ela pode não ocorrer uma reação, mas ter uma equação, tudo bem? Tipo, por exemplo, água mais areia. Vamos colocar assim, entendeu? Igual um sistema heterogêneo, tá? Então, no caso, a gente tem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, tá? As homogêneas, eu vou ter só uma fase. Por exemplo, o sal que está dissolvido na água, a gente consegue ver quantas fases nele? Uma só, tá? E a heterogênea que eu tenho duas ou mais fases. Por exemplo, água e óleo, água, areia e óleo, no caso eu teria três fases, tá? Então, areia, água e óleo, no caso ficaria em cima. E aí essa divisão também é feita por densidade e miscibilidade, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos analisar esses bagulho aqui. Isso aqui pra mim é uma substância de qual tipo? É... Peraí, eu esqueci o nome. Composta, não é? É uma substância pura. Então vamos classificar primeiro se ela é pura ou ela é mistura. Tudo bem? Tá, é. Essa 1. Tá. Ela é uma substância pura, porque eu só tenho um tipo de uma composição, eu tenho uma composição fixa, eu só tenho um tipo de molécula, tudo bem? Aham. E ela é simples ou ela é composta? Ela é simples, por quê? Ela é simples. Porque eu tenho os mesmos átomos, tudo bem? Formando uma coisa diatômica. Quando isso vai acontecer? Quando eu estiver na família 1A ou na família 7A, normalmente, tudo bem? Oi? Aqui eu vou entrar em distribuição eletrônica. Por exemplo, família 1A, tá? O sódio. Tá, mas isso eu acho que não, tipo assim, Não, é só a é título de bruxaria. curiosidade mesmo. Bruxaria. E aí, por exemplo, o cloro, tá? Aí, por exemplo, é que o sódio normalmente ele não vai formar um coisa diatômico, tá? Então, normalmente vai ser 7A. Sempre é Aham. 7A. Mas, por exemplo, se tivesse um disódio, sei lá, aí eu teria Meu coisa. Deus, Felipe. É que não tem ligação com... não seria uma ligação metálica, né? Então, o negócio é mais empático. Cara. Você quer fazer minha prova de biologia da Unesp, não? Amigo, eu até faria. Mas nem A gente aqui é eu vou igualzinho, conseguir. quase. Bom, aqui. Eu tenho uma substância de que tipo? Mistura ou pura? É, mistura. Exatamente, porque eu tenho Ou dois pura, tipos quer dizer. de mistura, é mistura. Ah, Porque peraí. Ah, tá. Que deu duas substâncias. eu tenho dois tipos de substâncias. E aí eu tenho, se a mistura, aí a gente vai analisar se ela é heterogênea ou homogênea, tudo bem? Só que aqui tem como Uhum. analisar? Tem, não Não, tem? não tem. Porque a gente não sabe se essa molécula é miscível nessa aqui. Se essa aqui se Ah, dissolver nessa entendi. aqui, vai ter uma fase só. Tudo bem? Por exemplo, água e Entendi. sal. Tá? Aqui no caso seria, por exemplo, mais uma aqui, a água, tá? Do mesmo elemento. E aí isso aqui, o sal. Tá? Bom, Entendi. isso aqui é uma substância pura ou composta? É... Hã? Pura mistura, né? Pura ou mistura, desculpa. Mistura. Uma substância pura. Por que, que é Ué, uma mas... substância É? pura? Porque eu só Ah, tenho porque um só tipo tem de um tipo de molécula. substância. Olha, Exatamente. pegadinha, gente. Exatamente, é pegadinha. Eu só tenho um tipo de substância. Quando eu só tiver um tipo de substância, eu vou olhar pra pura, tudo bem? Porque ela é Uhum. pura. Só tem um tipo de substância, tá bom? Então, e vai ser Ah, uma então toda vez substância. que tiver um tipo, é pura. Exatamente. E aí vai ser uma substância composta, porque eu tenho átomos diferentes. Tudo bem? Aham. Dois elementos, né? Exatamente. Elementos diferentes. E aqui embaixo, pura ou mistura?
Mistura agora. Certinho, mistura. Eu tenho dois tipos de substâncias diferentes. Aqui, puro mistura. Qual? No 5? É, Mistura. mistura. E no 6? Mistura pra caralho dessa 5 aí, quase um. É. Isso aqui, No 6. 6 é pura. Exatamente. Isso aqui foi uma questão da Unesp, se não me engano. Que caiu ele caiu Nossa, esse diagrama e fez algumas coisas para você poder falar qual que era a verdadeira e tal. tá ferrado, velho. Ah, é de boa. Agora que você aprendeu, vai de boa. Agora não mais. Agora não mais. Tem que fazer o merchan próprio, né? Bom, então o que é densidade do bagulho? Densidade seria mais ou menos o nosso peso do nosso bagulho. Por exemplo, o que pesa mais, João? 1 quilo de algodão ou 1 quilo por exemplo, ferro? De algodão. Como assim? Ah, eu já vi essa porra aí. Essa pegadinha é old. É, muito old. Se os dois têm o Muito mesmo, old essa mesmo pegadinha. peso, se eles têm a mesma massa, tecnicamente, entendeu? Então a densidade, ela vai ser a minha massa pelo meu volume. Então, quanto eu tenho de massa dentro desse volume? Por exemplo, coloquei lá, eu vou lá na balança, coloco 200 ml de água, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 200 ml de água. E aí eu vejo que essa água tá pesando, que esse bagulho tá pesando 200 gramas. Tudo bem? Uhum. O que está acontecendo aqui? Eu tenho quantas gramas por ml? 1 grama por ml. É uma só. Tudo bem? De água, Entendi. tá? Porque é o meu peso do bagulho. Esse seria meu peso. É a minha massa pelo meu volume. Tudo bem? Eu tô colocando centímetro cúbico aqui, Uhum. mas é a mesma coisa que ml, tá? Foi até. Eu nem tava vendo que eu tava colocando centímetro cúbico. Mas vamos lá. Uma mistura. E como que eu vou calcular a densidade de uma mistura? Eu vou ter que fazer uma média ponderada das densidades do bagulho inteiro, tá? Coisa uma macumba, né? É mais ou menos. Por exemplo, o que é uma média ponderada? São as partes pelo todo, tá? Lembra disso. Média ponderada eu vou falar sobre as partes pelo todo. Então, por exemplo, eu tenho uma densidade 0,1. Vamos colocar aqui 0,5. P1, ρ1 na verdade. Que esse símbolo aqui chama ρ, tá? Uhum. E esse aqui, Como? Ou? ρ. Você pode achar ele, tipo, você pode achar como Dzinho ou ρ quando você for falar de densidade. Mas assim, para alguma, tipo, tem especificação qualquer um e qualquer outro, mas assim, a nível de ensino médio não faz muita diferença, tá? E aí, Uhum. por exemplo, eu tenho 3 partes dessa e 4 partes dessa. Tudo bem? Entendi. E aí que 4 partes, aí vai dar 7. Mas eu tenho uma parte dessa, tá? Por exemplo, uma coisa. Então, meu Uhum. 100% vai ser quanto? Se é partes pelo todo, se eu tenho 3 vezes isso aqui e uma vez isso aqui, eu tenho 4. Tá? Então, meu 100% vai ser 4, João. João? Oi? Ah, tá. Não, é que deu um chiadaço aí. Achei que o terremoto ia chegar na sua casa. Que estranho, né? Então, eu vi que tava mó zoado aqui. Vamos continuar. Tá me ouvindo? Tô certinho. Tá? Então, eu Ah, vou fazer tá. uma média ponderada. Então, o que é? Vou multiplicar as partes pelo todo. Então, 0,5 vezes 3 e 0,3 por 1. Então, vai ficar aqui, ó. 1,5 mais 0,3 dividido por 4. Tá? No caso aqui vai dar 1,8 dividido por 4. Tudo bem? E esse aqui vai dar mais ou menos 4,5, tá bom? Fazendo assim de cabeça, porque 4 vezes 4 é 16, e aí vai sobrar 2. 4 vezes 5 é 20. Então, seria o meu número mais próximo ali do caso do 20. Porque quando coloca vírgula, fica 20, não 4,5. Tudo bem?
aqui no caso, vamos supor que Amigo, pode ir continuando. Se eu tiver dúvida, eu ligo o microfone. tá bom. Gramas por ml, tá bom? E agora eu preciso falar sobre umas diquinhas pra você na hora que você for fazer sobre o bagulho da mistura, pra você conseguir tirar algumas alternativas na hora da prova. Então, os valores da densidade da mistura, densidade final da mistura, vai estar o quê? Entre os dois valores de densidade, tudo bem? Vai entre os dois. E outra coisa, ele vai estar mais perto daquele que tiver maior porcentagem, tudo bem? Maior partes, mais partes no caso. Por exemplo, aqui a gente viu que eu tinha 3 de 0,5 e uma só de 0,3. Então ficou 4,5. Não estava muito mais perto de 5 do que de... Pera. Eu fiz algo errado. Tá, seria 0,45. Tá muito mais perto de 0,5 porque faltou dividir por 100, tá? É por isso que tava errado. Eu esqueci de dividir. Na verdade, eu acho. Pera. Depois eu faço de novo e coisa. Mas, ela vai estar sempre muito mais perto. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Nada importante. Vai estar muito mais perto, tá? Daquele que tiver maior porcentagem do que tiver menor. Tudo bem? Bom, então vamos aplicar isso. Eu tenho 20 ml de água e 80 de etanol. Dado a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que grama por ml, e 0,8 de grama por ml também. Então vamos lá. 20 ml de água. Então, por coisa. Então eu tenho 1 vezes 20. Certo? Mais 0,8 vezes 80. E isso tudo aqui dividido por 100. Tudo bem? Fica então 20, tá? 20 mais 64, então vai ficar aqui. Isso aqui dá 64, então dá 20 mais 64, 84. 84 dividido por 100, tá? O que dá isso aqui? 0,84. Entendi. E aí, se eu não tenho muito mais de etanol do que de água, Sim. então ele vai estar muito mais perto da densidade do etanol do que da água, por exemplo, tá? Uhum. E ele vai estar entre Entendi. as duas densidades. Beleza? Agora a gente precisa falar um pouquinho sobre a alotropia. Tá, tem. Alotropia, então eu vou ter uma substância que ela vai ser simples, porque ela tem só um tipo, ela vai ser monatômica, tá? Então vai ter o mesmo elemento químico. Por isso que ela é uma substância simples, tá? E ela vai ter propriedades físicas e químicas diferentes. Por exemplo, o que é um alótropo? Eu tenho, por exemplo, o carbono diamante, tá? Isso aqui tá escrito diamante, por mais que não pareça. Eu tenho o carbono grafite, por exemplo. Vamos pegar esses dois por enquanto. A gente sabe que o grafite não é muito duro, tanto que a gente risca o papel com ele, certo? Na verdade, o papel risca ele na hora que a gente está escrevendo, certo? E o diamante, a única coisa que risca um diamante é outro diamante. Eita, não sabia. Sim, ele é o mais duro da natureza encontrado até hoje, tá? E aí, então eu tenho propriedades físicas diferentes, por exemplo, a dureza, tá? E químicas também, porque eu tenho interações moleculares diferentes, tá? Então eu tenho uma organização da molécula diferente. Aqui a gente pode ver que está muito mais juntinho, tem uma fórmula mais hexagonal, tá muito mais coisa do que aqui, que eu tenho várias filetinhos, tudo bem? Então as propriedades químicas também são diferentes. E essa diferença ela pode ocorrer na atomicidade, como no caso do gás oxigênio e o gás ozônio. O gás ozônio é maravilhoso pra gente aonde? Na estratosfera. Na atmosfera é uma bosta, tá? Lembrando que o que acontece? Na estratosfera eu tenho o ozônio, que é uma molécula que eu vou ter ressonância, tá? Porque o oxigênio tem duas ligações
tá? Mas aqui no caso ele tá fazendo só uma, vai ficar uma para cá também. Aí ele vai ficar trocando, tá? Então ele vai ter essa ressonância, tá? E aí quando bate a luz solar, ela quebra em O2. Aí ela se forma de novo. Na verdade, quando bate a luz solar em O2, eu formo ozônio. Aí depois bate a luz solar de novo, eu quebro ele em O2. E assim um ciclo, tudo bem? Ou na estrutura, por exemplo, de grafite e diamante, porque é na estrutura, tá? Então, eu vou ter um rearranjo molecular, certo? Então, por exemplo, de alótropos do carbono, eu vou ter os nanotúbulos, tá? O grafeno, o grafite, o diamante, o fulereno, tudo bem? E cada um tem uma formação, uma temperatura, uma pressão específica para poder ter formação. O mais estável é o que mais vai aparecer na natureza, tudo bem? Então, no caso, o que a gente mais acha na natureza? O grafite, tá? Até porque, se não me engano, o grafeno é sintético, os nanotúbulos são sintéticos e o fulereno também, tá bom? Se não me engano, o fulereno é sintético, mas eu não tenho certeza. O grafite, ele é o mais estável, por isso que a gente encontra ele em grande quantidade. A gente pode ver se ele é... Qual que é o mais barato daqui? É o grafite. Então é por quê? Porque ele é encontrado a rodo, tá? Porque ele é muito mais fácil de fazer, porque ele é muito mais estável, tá? E aí agora a gente precisa falar um pouquinho sobre curva de aquecimento, tá? Lembrando de mistura, para falar como que a gente vai diferenciar dessa mistura quando a gente for falar sobre aquecimento. Quando a gente vai falando sobre uma substância pura, o que é uma substância pura? Só tem um tipo de substância, tá? Por exemplo, só vou ter um tipo de molécula, tá bom? Então, eu vou ter a minha temperatura de fusão, tá? E a minha temperatura de ebulição constantes, tá? Isso caracteriza uma substância pura. Agora, quando eu tiver uma substância comum, se a pura é tudo certinho, a comum vai ser o bagulho tudo zoado. Então, o meu ponto de fusão vai ser o intervalo, tá? Então, eu não vou ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição fixos, tá? Então, eles vão ser variáveis. Quando eu falar de uma mistura azeotrópica, a gente vai lembrar, sei lá, de trópico, tá? Não sei como que vocês lembram disso aqui, mas é importante porque cai muito, por exemplo, na Unesp isso aqui, tá? E aí, a minha temperatura de ebulição, ela vai ser constante, tá? De ebulição é constante, mas a minha temperatura de fusão, ela é variável. Por quê? Eu vou juntar, por exemplo, na mistura, compostos que têm a temperatura de função de ebulição iguais, mas temperaturas de fusão variáveis. Por isso eu tenho esse intervalo, tudo bem, dentro da mistura. E na eutéstica é o contrário, tá? Então eu tenho a temperatura de fusão constante e a temperatura de ebulição variável, tá? E aí dentro do laboratório eu consigo identificar algumas coisas por causa disso, tá? Pra saber se é uma mistura, por exemplo. Se eles te dão lá um bagulho, um potinho com cor, potinho amarelado, você não sabe o que é. A primeiros testes você vai colocar, vai fazer um teste da chama, vai fazer teste de calor para ver a curva de aquecimento dele, entendeu? E assim vai, tá? Para você descobrir o que é. Isso a gente chama de química analítica. Então, a separação de misturas, a gente precisa de falar um pouquinho. Que a gente vai começar pelas misturas heterogêneas. Quais são as misturas heterogêneas? Apresenta uma ou duas ou mais fases, tá? Então vamos começar pela filtração. Esse aqui é o nosso querido Becker, tá? Então esse aqui é o nosso papel de filtro, funil e o nosso querido Erlenmeyer que a gente já viu, tá bom? Então o que acontece? Ele vai separar o líquido do sólido ou o sólido do gasoso. Quem faz isso aqui? O ar-condicionado. Você está muito acostumado com isso, né, João? O ar-condicionado separa, por exemplo, as partículas sólidas do gás, tudo bem? Do jato de ar que ele manda um pouco mais gelado, tudo bem? Então, eu vou passar por um filtro, tá? Eu passo o bagulho pelo filtro. Para fazer mais rápido, o pessoal, ele construiu um sistema chamado filtração a vácuo, tá? E aí eu vou usar um funil de Buchner, tá? Que ele é específico para filtração a vácuo, e o Kitasato, que nada mais é que um Erlenmeyer com haste. E essa haste, ela tem que ser reta. Aí a gente chama ela de Kitasato. Aqui eu ligo uma bomba de vácuo. A bomba de vácuo vai fazer o quê? Diminuir essa pressão. E aí aqui tem uma grande pressão. Então esse bagulho vai escorrer mais rápido. Tudo bem?
Bom, falando agora sobre a decantação. A decantação ela vai separar com base a miscibilidade do bagulho e com base na densidade do bagulho, tá? Das substâncias. Tem que parar de falar bagulho. Das substâncias. Por exemplo, água e óleo, tá? E aí a gente coloca, submete ele ao funil de bromo, ou a gente chama ele mais de funil de decantação, tá? Então a gente coloca lá, aí o menos denso fica em cima, o mais denso fica embaixo, e aí a gente escorre por essa torneirinha o que fica embaixo, tá bom? A gente consegue separar o líquido do líquido ou mesmo o sólido do líquido. E a gente vai ver que isso aqui acontece, por exemplo, dentro do meu tratamento de água, tá? Quando eu deixo minhas partículas sólidas irem para o fundo do lago, para eu poder fazer uma filtração depois. A sifonação, vamos lembrar o quê? Sifonação, não sei se você já viu no filme do Pica-Pau, que quando ele puxa ar, gerando pressão no tubo, e ele começa a passar a gasolina de um carro por galão, por exemplo, para roubar gasolina. E aí a gente chama isso aí de sifonação. Por quê? Eu vou passar o líquido, tá? Então ele vai fazer a passagem do líquido, mas eu consigo separar o sólido do líquido e o líquido do outro líquido, tudo bem? Quando ele tem densidade e miscibilidade diferentes, tá? Ele é immiscível e tem densidades diferentes, tudo bem? E lembra assim, para lembrar disso aqui, um professor meu falou assim: se você puxa gasolina com muita força, ela vem para sua boca, você se ferrou, tá bom? Então lembre assim, sifonação como esse bagulho. Você coloca o bagulhozinho na boca e se você puxar, se você gerar essa pressão muito grande, ela vai para sua boca. Mas não, só lembrando que a sifonação não precisa ser pela boca, tá? Tudo bem? Ela vai ser só um caninho que eu vou diminuir a pressão, tudo bem? Isso é a sifonação. A centrifugação, que é o bagulho do sangue, acho que todo mundo já viu isso aqui, ela vai separar com base no quê? Na densidade. Então eu tenho algo menos denso em cima e algo mais denso em cima. Embaixo, desculpa. Tá? Ela vai separar o líquido do sólido, por exemplo, tem algumas partículas sólidas no nosso sangue, e o líquido do líquido, que também tem no nosso sangue, por exemplo, tem as partículas líquidas immiscíveis. Tá? E a imantação, tá? Que é o líquido do sólido ou o sólido do sólido. Não sei se você já viu aquele experimento do ferro fluido, que você consegue separar puxar o ferro e deixar o líquido, dependendo da situação. Ou derrubou aquele monte de prego, um monte de parafuso no chão e teve que sair catando com imã. Aquilo lá chama imantação, tá? Que eu vou separar por coisa magnética, tá? Por imã. Atração magnética. A ventilação ou levigação. Não sei se você já tostou, não sei se é tostar o nome do bagulho, amendoim, e aí ficou aquelas casquinhas assim, e você queria tirar aquilo lá rápido. O que você fez? Soprou ou passou um secador ali e as casquinhas voou tudo. O que aconteceu? Uma ventilação. Eu tirei todas as casquinhas, tá? A levigação é quando eu passo, por exemplo, o pessoal tá lá com as pepitas de ouro e eu passo na água e aí eu tiro essa areia, esse barro dessas pedras, tudo bem? Isso é a levigação, tá? Eu deixo que a água leve. A peneiração, que ela vai separar o sólido do sólido, tá? Então, partículas diferentes, por exemplo, na areia, quando vai fazer construção, eles peneiram a areia para quê? Para tirar aquelas pedrinhas pequenininhas, tá? Que vêm junto na areia. A catação, que é sólido do sólido, que é, por exemplo, catação de feijão ou café. Sublimação fracionada. Eu tenho um processo de... Sempre quando eu falar fracionada é porque eu preciso de mais de um processo para poder tornar o bagulho puro, tá? Para tornar o bagulho não puro, mas torná-lo... talvez puro. Então, sublimação aqui no caso. Sublimação é o quê? Passagem do sólido para o gasoso. Por exemplo, aqui o iodo, ele vai ser sublimado, porque eu tenho uma mistura de areia e iodo aqui. Eu sublimo ele e aqui em cima eu condenso ele, tá? Ele vai ser ressublimado, vai ser transformado em sólido depois, tá? Depois da condensação. Bom, a solução fracionada, que é, por exemplo, eu tenho água, sal e areia. O sal ele se atrai muito mais pela água do que pela areia, tudo bem? E ele é para separar normalmente sólidos, tá bom? A dissolução fracionada. Mas acho que ele separa sólidos. E aí o que acontece? Espera que eu...
eu vou vou colocar água, e aí vai acontecer o quê? Eu vou ter uma solução de água e sal e areia, tudo bem? Aí depois eu filtro essa solução, aqui eu vou ter essa mistura, na verdade, e aí aqui eu vou ter água no Erlenmeyer, e depois eu consigo tirar o sal que vai ficar aqui nesse filtro, tá bom? A recristalização, que aí é quando eu formo, eu faço uma dissolução a quente, e eu faço uma filtração e deixo ele cristalizando. Que aí eu vou purificando essa mistura, tá? É o que a gente faz, por exemplo, com a solução de sulfato de cobre, para virar o cristalzinho azul lá. A flotação significa o quê? O bagulho flutuar, tá? Então a gente consegue separar a areia da serragem com isso. A gente joga água e aí a gente separa por densidade também, tá? Então a serragem que é muito menos densa vai para cima, a areia fica embaixo, a água fica no meio, tudo bem? Então ele flota, tá? Ele fica flutuando. Isso a gente faz também dentro do laboratório para saber qual que é um plástico do outro, tá? Porque os plásticos entre si têm densidades diferentes e aí a gente consegue saber através disso aqui. Tudo bem? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre separações de misturas homogêneas. Desculpa, a gente já falou sobre as heterogêneas. As homogêneas, então, elas vão ter uma fase, tá? Se elas têm uma fase só, ela vai ficar um pouco mais difícil da gente ver a separação dela em si. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre a destilação, tá? Destilação simples, então eu vou apresentar tudo que a gente tem aqui, tá? A gente tem o Erlenmeyer aqui, a gente tem um condensador, um suporte universal, tá? A gente tem uma placa aqui que a gente quase não usa, um bico de Bunsen, que é a nossa chama de calor dentro do laboratório, um termômetro, tá bom? Eu falei do condensador também, e é isso. Esse aqui é o meu sistema, tá? Então, por que o termômetro? Porque ele vai separar a destilação simples, ela vai separar por temperatura, tá? Então, é como se fosse, eu evaporo todo o solvente que tem aqui, e aí, aqui, no caso, ele vai se transformar em gás. Aqui ele vai passar por um condensador. Então, ele vai transformar em líquido de novo e vai cair aqui. Então, aqui vai ficar o que é sólido, tá? E aqui vai ficar o que é líquido, tudo bem? Quando eu tiver uma mistura homogênea de líquido-líquido, eu vou precisar de fazer uma destilação fracionada. E também é para o ponto de ebulição. Na verdade, aqui é para o ponto de ebulição, lá seria também o ponto de ebulição, porque só que no caso o sólido ele não vai chegar em ponto de ebulição. Porque o líquido ele vai ter um ponto de ebulição. Ele está muito mais perto do gás do que o sólido, por exemplo. Tá bom? E na destilação fracionada, eu vou ter o quê? Uma coluna de fracionamento, tá? Que ela vai fazer o quê? Vai fazer com que. Vai separar por temperatura de fusão. Então ela vai resfriar um pouco o sistema. E aí, o que tem menor temperatura de ebulição, se ele tem menor temperatura de ebulição, ele evolui. Ele evapora mais rápido, tá? Então, esse que evapora mais rápido vai passar e o que não evapora tão rápido vai ficar aqui, tá? Aí aqui a gente tem a manta, tá? O balão de destilação, que é um balão de fundo redondo, tá? A coluna de fracionamento, é só uma haste, tá? E o condensador. Então, para que esse condensador funcione, é importante que tenha uma saída de água, de resfriamento, e uma entrada de água. Tudo bem? Então aqui eu entro com a água e aqui eu saio com essa mesma água. Por quê? Aqui está chegando com gás, certo? Esse gás tem temperatura, tem energia. E aí eu preciso de capturar essa energia em forma de calor com a água. Tudo bem? A fusão fracionada, tá? Ela é parecida com... Lembra quando a gente falou sobre dissolução fracionada? Ela é bem parecida. Por exemplo, enxofre e areia. Então eu vou lá, coloco ele no fogo e aí eu vou ter um enxofre líquido, tá? E aí o que acontece? Eu entorno o becker, por exemplo, e tiro. Eu faço uma filtração, consigo separar o enxofre da areia, por exemplo, tá bom? A extração que eu já consigo fazer com na verdade, esse aqui que parece com a dissolução fracionada, tá? O líquido-líquido, sólido-líquido ou sólido-sólido, tá? Por exemplo, eu tenho lá um líquido C e aqui eu tenho uma mistura de A mais B. Tá bom? O que vai acontecer? Tem uma extração de parte desse bagulho. Então eu coloco um líquido. Isso aqui acontece muito em tintura. O que é tintura? Quando você coloca, por exemplo, álcool na folha de citronela para tirar o cheiro e as características, tá? Que eu faço isso aqui. Eu coloco, por exemplo, o álcool na citronela, que é uma mistura de várias coisas, e aí eu consigo tirar algumas características da citronela, tá? Por exemplo, aqui. Só que na outra parte também fica com coisa. Tudo bem?
E na cromatografia, que é uma das análises químicas que eu mais amo, tá? Por quê? Porque ela é bonita. Ela vai separar em cores, tá? Cromato vem de cores. Então ela vai separar em cores, tá? Pelo grau de afinidade que eu tenho com o solvente aqui. Tudo bem? E a adsorção. Qual que é a diferença entre adsorção, adsorver e absorver? Quando eu absorvo, eu englobo. Quando eu adsorvo, eu fico com ele na camada aqui. Ó. Eu tenho ele coisa. Quem faz isso aqui muito? Carvão ativado. É por isso que os retardados estão usando carvão ativado para clarear os dentes. Só que isso vai estragar todo o esmalte dentário deles. Tudo bem? Então eles... ela tem essas partículas se fixam na camada. Se eu tenho a fixação na camada, eu tenho uma grande calma. Eu tenho uma área muito grande onde eu consigo absorver essas moléculas. Então eu tenho uma maior área. Tudo bem? Eu esqueci o nome certinho para isso. Então, sobre o tratamento de água, a gente tem alguns padrões de potabilidade, tá bom? Então, por exemplo, a água ela não pode ter turbidez, tá? Que é quando a gente não consegue ver muito bem a água, ela tá meio esbranquiçada. Ela tem partículas em suspensão, isso significa turbidez. Tá? Ela não pode ter partículas em suspensão, tá? Ela tem que estar com ausência de micro-organismos. E quais são os micro-organismos que a gente normalmente encontra na água? A Enterococcus fecalis, tá? Porque é uma bactéria que está no nosso trato intestinal. E aí, quando a gente mistura essa água com o esgoto, essa bactéria vai para a água, tudo bem? E o pH tem que estar de 6 a 9,5 para evitar tanto a corrosão dos tanques alternativos quanto a alcalinização do nosso estômago. Senão a gente desnatura nossas proteínas, como a gente viu a aula passada. Então vamos falar um pouquinho sobre as etapas de gradeamento. A nossa etapa 0 vai ser a nossa coleta de água, certo? Então a gente vai meio que ignora ela, porque é certeza que você tem que ter a água ali para fazer, tá? Então, aí depois disso eu vou ter uma filtração mais grossa. Então a gente vai chamar de gradeamento. Então, a gente coloca grades para que essas sujeiras macroscópicas fiquem, tudo bem? Então eu tenho essa primeira etapa de filtração. Aí eu vou colocar cloro, tá? Essa pré-cloração para poder oxidar esses metais, essas matérias orgânicas, tudo bem? E aqui eu começo também, junto com isso aqui, eu vou começar a desinfecção, tá? Porque o cloro também é responsável por isso. Mas o objetivo principal aqui é oxidar os metais e as matérias orgânicas. Quando eu deixo cloro na água, eu posso formar, com a matéria orgânica, posso formar cloriformes. Se formar cloriformes, ele é tóxico, tá na água, tudo bem? E aí, por isso a gente vai ter uma outra etapa para tirar isso, tá? Daqui mais para frente. Depois essa aqui. Nessa aqui, ó, nessa 6, tá bom? Na pré-alcalinização, o que acontece? Eu tenho uma adição de hidróxido de cálcio. Para que eu adiciono esse hidróxido de cálcio? Para que ocorra essa outra etapa aqui. Para que eu consiga adicionar, quando eu adicionar o sulfato de alumínio, eu gere o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio, ele é um aglutinante, ele é tipo uma gelatina, sabe? E ele tem uma superfície de contato maior e ele começa a englobar essas partículas. Ele começa a juntar com essas partículas e aí eu vou ter a quinta etapa, que é a minha decantação. Como essas partículas elas vão ficando maiores, elas vão ficando mais densas e elas decantam no fundo do local, tá? E aí eu vou passar pela filtração, tudo bem? Vou, por exemplo, passar... Quando eu tenho essa decantação na piscina, isso aqui é usado nas piscinas também. Eu passo, por exemplo, o filtro lá na piscina, no fundo da piscina para limpar, tudo bem? Aí eu vou passar por uma filtração, que aí vai ser uma filtração que eu vou filtrar as coisas microscópicas que ficaram. Então é aqui que eu vou tirar o odor, o excesso de cloro, tá bom? E etc. Bom, aí aqui eu vou ter carvão ativado, depende do filtro, tudo bem? E depois eu tenho uma etapa de desinfecção. Para que serve a etapa de desinfecção? Acabar com os micro-organismos, desinfetar a água, tudo bem? E aí, como que eu faço isso? Adiciono cloro, ou eu normalmente hipoclorito, tá bom? Tem alguns lugares que colocam gás cloro também, mas é mais hipoclorito, que é a gente chama de água sanitária também, quando ela está em uma solução 2%. E a ozoniação, tá? Então eu adiciono ozônio nessa água para poder desinfectar, tudo bem? Mas
olha, pensa comigo, se eu deixar muito cloro, o que vai acontecer aqui mais pra frente? Formar cloroformos, se eu deixar muito cloro. Então, a cloração não é o método mais indicado, mas é o mais utilizado, tá? Porque ele é mais rentável, tá? E a ozoniação é o melhor. Depois disso, eu tenho a fluoretação, tá? Que é a adição de flúor para o combate às cáries. Só que, assim, algumas empresas de tratamento de água já estão tirando isso aqui, porque eles falam que na pasta de dente tem o suficiente, tá bom? E a correção de pH, tá? Para deixar, como eu disse, um pH aceitável de 6 a 9,5. Essa aqui é uma estação de tratamento, tá? Então eu vou levar a água, vou passar lá pelo bagulho, vou flocular, que é essa etapa aqui de coagulação-floculação. Aqui eu vou adicionar esse hidróxido de cálcio, tá? Aqui eu floculo, aqui eu decanto, aqui eu passo pelos meus filtros, tá? E aqui eu adiciono o flúor e o colo para desinfectar. Aqui eu já mando para o reservatório de água tratada, tudo bem? Bom, agora falando um pouquinho sobre os modelos atômicos, tá? Vamos começar aqui. Quem falou primeiro sobre o modelo atômico? Os primeiros a falar sobre que a matéria era constituída de unidades fundamentais foi Demócrito e Leucipo, tá? Então, eles falaram que eles eram filósofos da Grécia e falaram que toda a matéria ela é constituída de uma unidade fundamental, tá? E aí, Dalton, observando as coisas dele, observando alguns outros estudos, por exemplo, Lavoisier, que fala que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, Proust, que fala que tudo é formado com uma proporção fixa, ele vai gerar o seu primeiro modelo, tudo bom? Que a gente vai chamar do modelo de bola de bilhar. Por quê? Ele vai ser maciço, indivisível e indestrutível, tudo bem? A gente sabe, hoje em dia, que ele não é indivisível, tudo bem? Por quê? A gente sabe que a gente, por exemplo, divide ele para gerar a energia de fissão nuclear, tudo bem? Então ele é divisível, tudo bem? E ele não é indestrutível, porque eu consigo... na verdade, ele é indestrutível pela lei de Lavoisier, tá? Eu confundi as propriedades aqui, desculpa. Então, quais são os postulados que ele deixou? Então, os átomos eles seriam indivisíveis, tá? Isso aqui foi quebrado, tá? Os átomos de elementos diferentes possuem massa e propriedades diferentes. Isso aqui também até hoje não é, porque eu posso ter elementos diferentes com a mesma massa, tá bom? E propriedades iguais, tá bom? Eles não podem ser convertidos em outro. A gente sabe que eles podem ser convertidos em outro, tá? A gente vai ver isso em radioatividade, por exemplo. Ele não está falando no sentido de agregar e formar substância, tá? Ele está falando de ser, por exemplo, sei lá, polônio ser transformado em rádio, tudo bem? Está falando disso, tá? Isso pode acontecer, a gente vai ver isso lá na frente. Os átomos, eles formam substâncias em proporção fixa. Essa aqui, a gente vai chamar, isso aqui pra gente vai virar a lei de Proust, tá bom? Que é por isso que a gente faz balanceamento de equação e tal, tá? Isso aqui é muito importante, isso aqui até hoje acontece. Tá? Próximo. Então, qual que era o problema desse modelo atômico? Ele não explicava a natureza elétrica da matéria. E o pessoal já estava começando a pesquisar, já tinha começado a pesquisar sobre eletricidade, tá bom? Bom, aí veio o Thomson para tentar resolver esse problema. E aí ele faz experimentos subcatódicos. Eu não vou explicar esses experimentos, porque senão vai levar muito tempo, tá bom? Mas você dá uma procurada lá no YouTube que tem tudo certinho, tá? Então o modelo de Thomson vai ser o pudim de passas, tá? E aí o que acontece? Ele agora fala para mim que eu tenho um átomo divisível, tá? E um átomo também eletricamente neutro. Então eu tenho partículas positivas, tá? E eu tenho partículas negativas, tá? Tudo certo? Vamos fingir que isso aqui é uma partícula negativa. Junto, tá bom? Então, por isso é um pudim de pasta. Tá tudo junto, tudo misturado. Por isso que ele é neutro, tá? Porque ele vai ter negativo e positivo junto. E, para ele, os átomos seriam diferenciados pelo número de elétrons. Hoje em dia a gente sabe que isso aqui ainda é verdade, tudo bem? Porque no estado fundamental a gente consegue diferenciar, por exemplo, o hidrogênio do sódio, por exemplo, tá? Bom, então, por exemplo, aqui. É tudo junto, é um pudim de passa, tudo junto. Aí o modelo de Rutherford vai lá e faz o experimento da lâmina de ouro,
tá? Que ela consiste em quê? Numa emissão de partículas alfa, e a gente sabe que as partículas alfa são partículas positivas, e aí a gente consegue saber que dentro do núcleo a gente também tem partículas positivas. Por quê? Eles já sabiam que o semelhante, então o positivo, espalha o positivo. No caso, o semelhante, os opostos se atraem e os semelhantes se repulsam, tá? Então, ele conseguiu descobrir que no núcleo é mais positivo e eram poucas as partículas que voltavam. Então, eu tenho um núcleo pequeno, tá? Então, eu tenho muitas poucas partículas que voltavam, porque se eu tenho polônio, que é positivo, batendo no outro coisa positivo, o que acontece? Ele volta, tá? Ele retroespalha. Só que se ele passa por um negativo, o que acontece? Ele passa para o negativo. Se ele passa para um neutro, o que acontece? Ele passa reto. Então, aqui seria a lâmina de ouro, e aí ele viu que o núcleo tem as partículas positivas. Só que é um núcleo pequeno, então para ele o átomo vai ser mais ou menos o sistema solar, tá? Só que seria mais ou menos assim, ó. Só. Então eu tenho um núcleo pequeno e uma órbita em espiral, tá? Uma órbita, na verdade não em espiral, mas sim, espiral. Por quê? Porque ele ainda não conseguia, descobriu que a energia dos elétrons ela variava, tá? Mas ele não conseguia falar como que era, tá? Então essa órbita para ele era meio espiral, tá bom? Então o núcleo era pequeno, ele era positivo e ele era bem denso, tá? Era o que para ele dava massa, tá? E a gente sabe que hoje em dia o que dá massa para o nosso núcleo, para o nosso átomo é exatamente o núcleo, tá bom? Que é a minha junção de prótons mais nêutrons. Então, quais serão os problemas do coisa de Rutherford? A instabilidade nuclear, por exemplo, se o núcleo é só positivo, quando eu coloco positivo, eu tenho repulsa, tá? Então esse núcleo se desmancharia, ele se explodiria, e aí a gente não teria nenhuma matéria, então não tem como. E aí o que acontece? Chadwick, em 1932, ele vai descobrir os nêutrons, e aí os nêutrons ficam entre os prótons, e o que acontece? Eu consegui evitar essa instabilidade nuclear, tá? E eu tenho o movimento dos elétrons da teoria quântica, de Planck, tá? Então a gente sabe agora que o elétron também perde energia, e por isso eu vou ter agora Rutherford, ou Bohr, tá? Falando que os átomos eles perdem energia, mas eles perdem energia em quântons, tá? O próprio, na verdade, Planck ele fala sobre isso. Ele fala que o átomo ele perde energia, mas ele perde pacote de energia. Porque a ele é dado o pacote de energia, e como ele é dado o pacote de energia, ele perde pacote de energia. Então, essa energia descontínua, tudo bem? E aí, Rutherford vai lá e fala, então, se a energia é descontínua, eu vou dividir em camadas. Por quê? Porque eu vou ter uma camada fixa, tá? Eu tenho um nível de energia fixo para esses coisas. Então, ele vai formar esse sistema solar, tá? Esse coisa de sistema solar com 7 camadas aqui, tá bom? A K, a L, a M, a N, a O e a P. E a Q. Sendo que a Q é a mais energética, tá? E a K a menos energética. Aqui eu chamei até de sistema solar 2.0, porque ele utilizou o modelo de Rutherford para coisar. Então, quais são os postulados de Bohr? Então, eu vou ter uma órbita circular, tá? E concêntrica, tudo bem? Então, eu vou ter uma órbita circular com o centro, girando em torno do centro. As energias bem definidas para cada nível, então o nível mais externo vai estar mais energético do que os mais internos. E eu vou ter o salto quântico. O que é o salto quântico? O salto quântico significa assim: eu estou numa camada mais interna. Vou desenhar aqui para vocês um átomo de Rutherford Bohr. Eu estou numa camada mais interna. Tem um átomo elétron, tá? Nessa eletrosfera. Tenho dentro numa camada mais interna. Quando eu excito esse elétron, ele vai para uma camada mais externa, tá? E quando ele vai para essa camada mais externa, ele vai perder energia aqui. E quando ele perde energia, o que acontece? Ele volta para outra camada. Nessa volta da camada mais externa para a camada mais interna, eu produzo luz. E aí esse salto quântico também é uma análise qualitativa que a gente faz dentro do laboratório para poder identificar qualquer classe de material, qualquer classe de substância que ele é, tá? Porque ele vai soltar uma luz característica. Por exemplo,
O sulfato de cobre, se não me engano, é verde, deixa a chama verde. É muito bonito de ver. Não sei se você já fez no laboratório lá na sua escola. Tá bom? Então, outros problemas que teve nesse modelo foi, por exemplo, ele tratou os elétrons como corpúsculo. E a gente sabia que existiam, por exemplo, os fótons, tá? Então, eles não eram corpúsculos, eles não eram partículas. Então, eles têm essa dualidade que Broglie, ele foi lá e falou, eles podem ser partículas ou ondas, tá? Mas eles nunca vão ser os dois ao mesmo tempo, tá bom? E os elétrons da mesma camada podem ter energias diferentes em subníveis, tá? Então, por isso eu começo a falar que ele tem uma órbita elipsoide e órbitas circulares, tudo bem? O Stronger falou assim, a órbita, ele diferenciou a órbita de orbital. A órbita é o quê? O local com mais probabilidade de eu achar o quê? Esses elétrons, tá? Esse seria a minha órbita. O local definido, tá? Seria um local definido. E ele fala que não tem como você definir esse local, tá? Porque o Stronger foi aquele cara que fez o experimento do gato. Se o gato tá dentro da caixa, você não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, tá? E ele fica nesse paradoxo, tá? Então, você não tem como saber se ele vai estar naquele local. Então, você tem uma probabilidade de ele estar em uma área. Então, o orbital seria essa área de grande probabilidade. Tudo bem? A gente vai ver que isso aqui é muito influenciado no átomo atual, tá? Que é a junção de todas essas coisas que eles desenvolveram. E o Heisenberg, ele vai falar sobre o princípio de incerteza, tudo bem? Que é, por exemplo, eu tenho um vagalume. Quando o vagalume ele acende a luzinha dele, ele vai o quê? Aparecer num lugar. Aí ele vai apagar, vai aparecer em outro. Aí ele vai aparecer em outro. Então eu nunca sei onde esse elétron vai estar. Então eu só posso fazer o quê? Fazer um local, só posso medir um local onde ele vai estar, ter maior probabilidade de estar. E aí Heisenberg também fala, pelo seu princípio de coisa, calculando pelo princípio de, acho que Planck, HF, tá? Isso aqui não parece um H não, mas é um H. Ele fala que não é possível, na verdade, não é possível eu calcular a velocidade e a trajetória dele ao mesmo tempo, tá? Esquece isso aqui. Esquece que eu tô doido. Tá? Falei de Planck lá atrás. Então eu não tô conseguindo calcular a velocidade e a trajetória dele ao mesmo tempo. Por isso, ao mesmo tempo, tá? Então, por isso eu não tenho certeza de onde ele tá, tá bom? E esse aqui é o nosso modelo atual, tá? Onde isso aqui é o meu orbital. Então, o que é orbital? A região onde eu tenho mais probabilidade de ter elétrons, tá bom? E assim, a gente vai ver um pouco mais dele quando a gente for falar sobre hibridização, a gente for falar sobre essas coisas assim, tudo bem? Bom, então a gente vai para a parte de exercícios. Tem alguma dúvida, João? Não. Tá de boa. Bem de Beleza, boa. beleza então. Às vezes se eu. É que, tipo assim, eu tô com o microfone mutado, porque às vezes tem um. Sei lá, tá dando uns chiados muito loucos aqui no meu microfone. Pra mim. Uhum. Mas no caso, ainda é no meu celular. Que isso aconteceu também ontem. Beleza, mas qualquer dúvida você me fala, tá bom? Não pode deixar. Certeza? Então vamos lá, primeira questão, tá? O Enem de 2016. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Taranã. São combustíveis líquidos a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. O que eu tenho que descobrir? Quais são os combustíveis a 25 graus Celsius. Então vamos lá. Eu sei que se aqui é minha temperatura de fusão, antes dessa temperatura eu tenho o quê? O sólido. Se eu tenho aqui eu vou ter o líquido. E depois, se aqui é a minha temperatura de ebulição, aqui eu tenho o sólido, aqui eu tenho o gasoso. Essa daqui é uma daquelas questões que no Enem, se você errar, você perde mais pontos do que uma difícil. Tudo bem? Bom, então o que acontece? A gente sabe que antes do 135, então 136 para baixo, vai ter o quê? Menos 136 no caso, vai ter o quê? Um sólido. Tudo bem? E aqui mais disso, só que menos de 0,5, vai estar em líquido. Tudo bem? E mais que isso, gasoso. Tá? Então, aonde está, por exemplo, 25 graus no butano?
tá aqui, no gasoso. Tudo bem? Então, o butano eu já não posso ser, porque o butano vai estar em gasoso. Ele quer líquido a 25 graus. Tá bom? O etanol. Aqui, o 25 tá entre 112 e 78? Tá. Porque de 112 até 138 eu vou passar por 25. Então, aqui eu vou ter líquido. Tudo bem? Então, as coisas que não tiver etanol, eu já posso tirar. Ó. Já cancelei 3. Bom, o metano, vamos lá. Metano, ele é sólido a menos 183, 184, vamos colocar assim. Então, e esse 125 está para cima do 162. Então, ele vai ser gasoso, que no caso é minha temperatura de ebulição, aqui é 162. Então, se ele é maior que a minha temperatura de ebulição, ele vai estar como gás. O metanol, certo? Ele vai estar entre, o 25 vai estar entre 98 e 65. Tá? Então, no caso, ele vai ser líquido. Tá? Líquido. E o octano, ele vai estar aqui, ó. Ele está entre o menos 57 e o 126. Tudo bem? Então, ele também vai ser líquido. A resposta certa é etanol, metanol e octano. Tudo bem? Deu para entender essa questão? Eu fui muito rápido. Sim, sim, sim. Não, deu pra entender. Beleza. Essa aqui agora. Os densímetros instalados nas bombas de combustíveis permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional de Petróleo. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. Tudo bem? A densidade da água e do álcool anidro são de água, então, eu tenho 1 grama por centímetro cúbico e o anidro eu tenho 0,80 por centímetro cúbico. Tudo bem? Então, a leitura no densímetro, que corresponde à fração máxima permitida da água mais próxima, é... Então, o que vai acontecer? Eu tenho a minha proporção aqui. Então, eu tenho 4,9, lembra da média ponderada? Então, eu tenho 4,9 vezes a densidade. Então, 4,9 vezes 1. Mas, essa aqui eu digitei, porque ia ficar difícil de desenhar com o mouse, tá? Então, 4,9 vezes a minha densidade. Mas a minha diferença, a gente sabe que se é 100% meu todo, eu tiro 4,9 de 100 e fica 95,1. E aí eu sei que disso aqui é de 0,8. Vamos pensar agora, tá? A minha densidade ela vai ter que estar entre o intervalo de 1 e 8, certo? Porque foi o que eu... Lembra que eu falei para você sobre que ela vai estar sempre dentro do intervalo das duas substâncias que estão dentro da mistura? E aí o que acontece? Ela vai estar sempre mais proporcional à quantidade. Então, se aqui eu tenho quase 100% dela, vai estar muito mais perto de 0,8. Tá bom? Então, essa aqui, só de olhar isso aqui, eu já assinaria, como é 95,1, eu já assinaria aqui, ó, 181. Só de olhar isso aqui, tá? Por quê? Porque eu sei que se fosse 100%, porque é a única que vai contemplar aqui mais rápido, tá bom? Mas vamos continuar fazendo o cálculo, tá bom? Porque aqui é 1,80 é muito mais alto e não está dentro do nosso intervalo. 0,99 está dentro do nosso intervalo. 0,90 está dentro do nosso intervalo. Essa aqui não tá, tudo bem? Essas duas aqui não estão. Eu já consegui eliminar duas, tá bom? E já conseguia saber qual que é a certa só de olhar, tá bom? Porque por proporção estaria muito mais próxima de 0,8, tá bom? Então, o que acontece? Então, 4,9 vezes essa continha que dá 76,08 dividido por 100, tá? E essa conta dá 0,81, tudo bem? Então, essa é mais uma questão do Enem. Essa aqui de 2013, pra gente aplicar densidade. Da hora. É de boa, você não concorda comigo? Que, tipo, depois você aprende... Tipo, é que na hora sim parece difícil, mas se você pegar e tipo assim, ver certinho, não é tão difícil. É Sim. de boa. Então, É que é muito pegadinha, né? sim. É que o aluno também ele tá com muita pressão também. Ele às vezes nem consegue ler direito o bagulho, a prova e tal. Isso aqui eu passo por isso Sim, toda é vez. que a gente já lê, tá tentando achar complexidade, né? Sim, exatamente. Em vista a uma usina Caramba. sulfrocoleira, tá? Um grupo de alunos pode observar série de processos de beneficiamento de cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: 1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que conduzem para moendas.
Antes de ser esmagada para retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para retirada de metais metálicos. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas na etapa de beneficiamento da cana-de-açúcar? Se ela é uma etapa física, ela não pode ter reação, tudo bem? Então vamos lá. Então essa primeira aqui, eu estou separando os materiais metálicos por um ímã. Então a gente chama isso de separação magnética. Certo? Então a gente já consegue cancelar essa aqui. Ou imantação, tá? Pode ser chamado de imantação também. Vamos lá. Próximo. Após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para a usina. Qual que é esse processo físico aqui? A combustão. Tudo bem? Tá? Na verdade, quando ele fala sobre Sim. operação física, tipo, é mudança. Na verdade, você pode ter... Eu não tinha pensado nisso aqui. Você pode ter, por exemplo, o caso do coisa orgânico para dióxido de carbono. Fala, João. não, é que eu tava mutado, aí eu tava falando sim, mutado. Ah, sim. Então, essas operações fixas. Então, a primeira é a separação magnética, a segunda vai ser a minha combustão, e a terceira, o caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtro. Se passou por filtro, é filtração. Tudo bem? Então, só que outra coisa. Na verdade, isso aqui não é a combustão, tá? Porque é o seguinte. Desculpa, eu tô confuso com essa questão. Fiquei confuso, mas agora já resolvi. Quando eu falei sobre operação física, é aquilo que eu falei. Eu não posso gerar outro... Eu não posso gerar outro produto. Então, por exemplo, matéria orgânica, ele vai continuar sendo matéria orgânica. Tá? Ele não posso gerar, por exemplo, dióxido de carbono por uma combustão. Tá? Então o que acontece? Quando eu esmago a cana e o bagaço segue para as caldeiras, e o que acontece com o caldo? Ele vai para produzir o açúcar. Tá? Então o que acontece? Eu tenho uma extração do caldo a partir da cana. Tá? Tudo certo? E aí, Certo. aqui eu passo por um filtro, então aqui eu vou chamar de filtração. Resposta correta, letra C. Deu para entender ou ficou confuso? Deu pra entender. João, faltam 10 minutos. Eu posso resolver os últimos 3 exercícios? Cara, fica à vontade. Beleza, então. Questão 4. Nesta faixa de concentração, a técnica física mais indicada para separar o etanol da mistura é a... Vamos lá. Então, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol combustível do mundo. Não sei o que isso aqui tá aqui. Tendo fabricado 26,2 bilhões de litros em 2010. Em uma etapa de seu processo de produção, o etanol forma uma mistura líquido homogênea. Então, a gente tem que pensar em uma separação líquida homogênea, tá? Com água e outras substâncias, até uma determinada concentração. O etanol é o mais volátil, ou seja, tem um ponto de ebulição menor. Tudo bem? Que os outros componentes dessa mistura. Nessa fase de concentração, a técnica física mais indicada para separar o etanol da mistura é... Qual que é o processo que eu separo por temperatura de ebulição daqui? É a filtração? Não. Nessa filtração eu separo por filtro. Por coisa. É a sublimação? Também não. É a decantação? Decantação separa por ponto de ebulição? Não. É a centrifugação? Centrifugação por densidade. Ou seja, é a nossa querida destilaçãozinha. Porque eu vou separar, lembra que a destilação, eu vou separar primeiro o que tem menor ponto de ebulição, porque ele vai separar mais rápido, e aí ele vai cair lá no becker como líquido, e aqui vai ficar com coisa. E aí, a destilação, eu esqueci de falar, a destilação é diferente da evaporação. Por quê? A destilação, ela vai gerar os dois produtos para mim. Eu vou captar os dois produtos. Enquanto a vaporização, eu vou eliminar essa água, por exemplo, a vaporização de água com sal. Eu vou eliminar essa água para o meio, tá? E aí eu só vou ficar com o sólido lá no fundo. Tudo bem?
Bom, a gente respondeu aquela? Chegou a responder? Chegou. Tá, questão 5. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, e da água e da pedra. Tá, do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos é feita por Platão, corresponde ao conceito de... Vamos lá. De novo. Primeiro, em relação àquilo que chamamos de água, quando congela, ele vai passar de estado físico, parece-nos estar a olhar para a água que se tornou pedra ou terra. Mas quando se derrete e se dispersa, essa torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma de ar. Tá, então ele está falando do que aqui? Nas 3 primeiras linhas a gente já consegue saber sobre mudança de estado físico. Então, quando eu coloco lá, por exemplo, água congela, água congela, ou água funde, formando o líquido, ou quando a água evapora, tudo bem? Formando aqui para eles, no caso, o ar, tudo bem? Então, ele está descrevendo o quê? As nossas queridas fases da matéria, tudo bem? Não é uma partícula elementar, não é uma força fundamental, porque aqui ele está falando sobre da ciência moderna, tá? Então não é uma força fundamental, não é uma lei da natureza e também não é do elemento químico. É essa mudança de fase da matéria. Deu pra entender? Deu super pra entender. Beleza. Que da hora, né? Sim. São coisas que, tipo assim, eu achava muito mais complicado do que é. Não, é super tranquilo. Bom, Dalton, em 1808, publicou seu famoso livro Tananã. Vamos ler primeiro o enunciado. Tá? Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então a gente tem que procurar qual que é o considerado correto. A matéria é constituída de átomos indivisíveis, a gente sabe que ele é divisível. A gente consegue, por exemplo, formar energia de fissão nuclear. Por fissão nuclear. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e outras propriedades? Claro que não. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Também não, porque se for coisa, eu tenho o mesmo tipo de massa, tudo bem? Ou tenho se é o mesmo tipo de átomo, eu tenho... Ou se eu tenho o mesmo elemento químico, eu tenho o mesmo tipo de átomo, tudo bem? Os átomos são indestrutíveis? Não, eles não são indestrutíveis, porque o que acontece? Eles podem ser formados, eles podem se transformar em outros nas reações químicas, tá? Então eles não mantêm as suas identidades nas suas reações químicas, tá? Por exemplo, na reação de combustão, que é a oxidação, né, de uma matéria orgânica, eu vou formar de uma matéria orgânica lá, eu vou formar CO2 e água, tá bom? Então que tem propriedades e identidades diferentes. O átomo de elementos combinam com outros átomos de elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar composto. A gente sabe, lembra de estequiometria, quando a gente tem que lá balancear a equação, por exemplo, H2O, não sei o que lá, 2H2O, mas 2 CO2 forma 2, tanana, tanana, e aí no caso ficaria tipo 1, tá bom? Então a gente sabe que isso aqui é verdade, porque isso aqui, esse bagulho de formar em proporções de números inteiros, a gente vai falar que isso aqui é a nossa lei de Proust hoje em dia, tudo bem? E a gente vai ver isso mais pra frente quando a gente for falar sobre a parte de leis ponderais, as leis para estequiometria, tudo bem? Então, qual que é o nosso modelo, qual que é o nosso postulado? O 5, tudo bem? E é isto. Muito obrigado pela atenção. E a nossa aula foi essa. Deu para entender tudo certinho? Vou parar de gravar aqui. Aí. Parabéns. Valeu. Deu, cara, foi bem legal, até porque foi uma aula mais introdutória.